convidar a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, da Sala Estudando Espiritismo, para fazermos a oração que vai abrir os nossos trabalhos da noite. Convido-os então para fechar as portas do mundo exterior e vamos sentir a presença de Deus na nossa vida. A presença dos benfeitores em nossos corações, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse momento, suplicamos a espiritualidade que tutela o movimento espírita, todos aqueles que trabalham junto aos sofredores, que os nossos amigos, portanto, possam se fazerem presentes, trazendo a paz para todos os corações que aqui estamos nos intercambiando no bem. Se conosco, Senhor Jesus, amigos espirituais, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, boa noite para todos. Estamos com muita alegria de volta para fazermos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Na última semana nós tivemos a alegria de trabalhar a parte final do sonho que foi descrito por Emmanuel, daquele encontro que o senador Públio Lentulus Cornélios teve com o seu amigo Flamínio Severus. Nós trabalhamos por 2 semanas em torno daquele encontro que é o movimento inicial do romance que foi psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Que, diga-se de passagem, ontem, no dia 30 de junho, completou mais um ano da sua partida para o mundo espiritual. E nós gostaríamos de reverenciar a nossa alma querida, junto com vocês, discutindo um momento muito importante dessa obra luz também, que é o livro Há 2000 anos. Nós hoje vamos trabalhar com o tema O Encontro do Senador Públio Lentulus com Jesus. Foi um convite que nos surgiu na última semana e os nossos ouvintes, todos vocês que compusemos aí a família Espiritismo, estudando o Espiritismo, todos ficaram de acordo, né, pelas manifestações. Então hoje nós vamos continuar viajando, peregrinando naquele período abençoado que Jesus esteve na Terra. Vale lembrar, e nós convidamos aqueles que estão chegando a primeira vez, que possam acessar os vídeos que estão disponíveis na Rede Amigo Espírita, na feac.org.br também, para que vocês possam de alguma forma ir sintonizando com o nosso trabalho, que ele tem um aspecto também sequencial. É um estudo
que a gente vai promovendo com o objetivo de nos aproximar do pensamento de Kardec e também criarmos esse elo de amizade entre todos os participantes, os ouvintes que têm permanecido assíduos aí conosco. Aqueles que gostam de acompanhar a leitura, nós estamos, portanto, nos referindo ao capítulo 5 do livro Há 2000 anos, que é intitulado O Messias de Nazaré. Esse capítulo, então, ele vai apresentar um instante muito importante do livro, daquela trajetória da família Lentulus. Porque na última semana, se vocês vão se recordar, depois que o senador faz uma descrição do seu sonho, no qual ele se viu, inclusive, como senador da República Romana, em torno de 100 anos antes desse momento aqui, né, que aqui essa história está sendo descrita mais ou menos na década de 30 da era cristã, naquele período que Jesus estava aqui na Terra, e o processo relatado no sonho remontava 100 anos antes, portanto, em torno do ano de 70, 72, quando aconteceu a Revolução, ou a proposta revolucionária de Catilina, que ela não chegou a acontecer literalmente. E no relato do sonho, o amigo Flamínio Severus, sem aceitar as considerações do seu senador mais jovem, Lentulus, no que remontava as questões da reencarnação, daquelas percepções que ele teve no sonho, que remontava ao mundo espiritual, enfim, o amigo Flamínio faz uma proposta para ele, julgando que ele se encontrava muito cansado, principalmente pelas dificuldades que ele vivia com a sua filha, no caso Flávia Lentulus, que tinha o mal da lepra, né, da hanseníase. E os indícios não eram muito interessantes. Bom, e a proposta é que eles viajassem para a Palestina, porque seria uma região com um clima muito mais favorável para a possível recuperação da nossa querida Flávia, que hoje nós sabemos ter sido Francisco Cândido Xavier, por descrição dele mesmo. E até, diga-se de passagem, me recordo de Arnaldo narrando o fato, que Chico, quando se referia a Flávia, ele dizia assim que ele sentia até o cheiro da carne em putrefação, que era muito doloroso para ele relembrar esse episódio, né? E até vai aí uma reflexão, um cuidado que a gente tem que ter com algumas coisas que andam, algumas notícias que andam pairando no movimento espírita, que não tem a mínima lógica no que remonta à própria narrativa do Chico e também com a própria coerência no que remonta à linha mental da nossa alma querida Chico Xavier. Bom, mas o nosso objeto aqui é falar da luz. Então, o que aconteceu? Esse episódio, ele inicia dizendo assim: o dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e a sua família. Ainda cedo vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa, característica de Lívia. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso, ela se referia a Jesus, para o benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. A exigência que ela se refere, não é? Os rigores, é porque
Inclusive Flamínio Severus tinha alertado na partida de Roma, que ele tomasse muito cuidado com aquela região que era cheia de profetas, de muito misticismo, e no caso, as tradições romanas não poderiam abrir possibilidades de intercâmbio com essas questões culturais e religiosas da Palestina. Inclusive que ele ficasse atento, porque ele estava de alguma forma não, ele estava representando o próprio imperador naquelas paragens. Aí ele vai dizer para a esposa querida: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Muito interessante, porque se nós voltarmos ao programa anterior, nós vamos encontrar o senador completamente sensibilizado, com sentimento de culpa, fazendo um relato com relação às questões espirituais, e que ele foi repreendido pelo seu amigo mais velho, Flamínio. Aqui, ele já tinha saído do transe do sonho. Olha para vocês verem como é que é interessante o que acontece conosco depois de alguns contatos, de algumas revelações que a gente recebe do mundo espiritual. O ser humano tem uma tendência a voltar para a normalidade, que é uma coisa absurda. A gente esquece com muita facilidade os recados que chegam do mundo espiritual. Então aqui nós vamos encontrar ele com rigorismo. E ele dizendo, não é? A angústia é que vai me fazer transigir. Então aqui nós vamos encontrar o senador diante de uma possibilidade da morte da filha leprosa. A angústia que pairava entre marido, esposa, era uma coisa assim, que só quem passa pela dor sabe. Se não me engano, eu cheguei um pouquinho em cima da hora, e eu encontrei os nossos moderadores falando sobre exatamente isso. Ou seja, como nós estamos ainda muito necessitados da dor, porque só passando por ela é que a gente costuma rever alguns conceitos. Eu estou observando que algumas pessoas no chat estão falando que estão tendo problemas de internet. Se for dentro da própria sala conferência, eu convido vocês para acompanhar só o áudio pela Rádio Brasil Espírita ou pela FEAC, canal 1 ou canal 3, e também estamos transmitindo essas imagens pelo canal 6 da Rede Amigo Espírita, pelo site da Rádio Brasil Espírita, e também estamos transmitindo pela FEAC, feac.org.br. Aí vocês entram lá, TV FEAC Minas, evento de terça e quinta, vocês podem acompanhar. Mas vamos continuar. Não procederei, continua o senador, todavia conforme você sugere. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua vinda, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Jesus, esse trecho, ele é singular. Ele é singular. Inclusive, nós vamos encontrar uma similitude desse encontro no capítulo 3 do Evangelho de João.
na passagem de Jesus e Nicodemos. Lembram que Nicodemos foi procurar Jesus de uma forma dissimulada para não perder a sua condição de doutor da lei? Aqui o procedimento se faz, como diz aqui em Minas, que nemzinho, com muita similitude. Porque, tipo assim, eu vou, mas eu não posso perder a pose. Não tem isso? Aí eu vou sozinho, sem comitiva. Você não vai. Porque sozinho é mais fácil, inclusive, você dá um jeitinho de simular. Vou lá como se fosse uma hora simples, vou passeando, entretenimento, naquela região onde eles dizem que ele fica, perto do lago. Mas eu não vou descer da minha dignidade social e política. Afirma Emmanuel, o nosso educador, que um dos dramas mais complexos que o ser humano tem que lidar é com a cristalização, com o robustecimento do orgulho, né? Enquisto, fixação. Este é um dos maiores desafios que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, inclusive o cristão. Aliás, mais ainda o cristão, porque o cristão, nós espíritas, estamos tendo recursos valorosos para bater de frente contra estas posições tão difíceis, que se tornam quase que inarredáveis para a nossa jornada ascensional. Quantos casos a gente atende no centro espírita de pessoas que estão doentes, literalmente diagnosticadas, doenças graves, e que a posição até de buscar o espiritismo é mais ou menos nesse sentido. Eu vou lá, mas assim, eu não posso descer da minha posição. E de alguma forma eu vou lá até para que a turma do Centro Espírita fica feliz que eu esteja presente. Um companheiro me procurou há pouco tempo para dizer que uma pessoa muito bem posicionada na sociedade aqui de Belo Horizonte estava precisando de um passe e que ela contava muito com a nossa ajuda para contribuir para o soerguimento dessa pessoa. Aí, todo pedido ele tem que ser atendido, mas não necessariamente como é proposto. Por isso é que Jesus diz assim: dê a quem te pede. Jesus não fala assim: dê o que te pedem. Atender é obrigação nossa. Servir a Jesus é o prêmio do bom combate. Não é? Então, eu disse assim: perfeitamente, estamos prontos para atender. Ah, mas tem que ser um dia especial numa hora aprazada. Eu falei assim: não. Você vai me desculpar, meu irmão, mas eu tenho atividade profissional no horário comercial. Eu tenho que buscar o leitinho dos meus meninos lá que ficam gritando: papai, papai. Segundo, o indivíduo não está à beira da desencarnação. Ele está com um problema que possivelmente pode ser até obsessivo, pelo que você está narrando. Agora, o horário que nós atendemos no Centro Espírita é no dia tal, na hora tal, e temos uma equipe. Quem sabe posso até ser eu que esteja na equipe, mas se não, o importante é que ele venha a ser atendido. Aí o indivíduo falou assim: não, mas se não for desse jeito que eu estou propondo, não queremos. Eu mesmo dou um passe nele. Eu falei assim: parabéns. Significa que você não precisa da equipe nossa, não precisa vocês da casa espírita.
oxalá que tudo aconteça da melhor forma possível, o companheiro seja atendido, porque não necessariamente tem que ir ao centro mesmo. Para quem tem fé, Jesus atua em todos os momentos. Não é? Então, nós muitas vezes somos até nós somos pressionados para atender conforme essa posição aqui. E não pode ser. Agora eu vou inverter. Vamos falar de nós mesmos, porque, como ensina Emmanuel, para que haja transformação da sociedade, tudo parte da transformação dos indivíduos. Por isso aqui eu costumo brincar dizendo que até o movimento das passeatas até diminuiu, porque os espíritas fizeram tanta pressa para não ter passeata, para não ter problema, que deu resultado. Que Deus abençoe. Mas vou voltar. Não adianta fazer passeata na passarela do samba, na passarela do Planalto, se a passeata não for para renovar a nós mesmos. Porque todo movimento de progresso ele tem que partir da nossa mudança. E diga-se de passagem, quando você muda, quando você entende a proposta de Jesus, você não sai exigindo que o outro mude. Você contribui para que a mudança aconteça. Cada um tira a sua conclusão. Muito bem, muito bem, afirmou Lívia. Entre confortada e agradecida. Olha, se vocês me permitem, se algum dia eu tiver a oportunidade de perguntar isso para a Lívia, a gente marca uma audiência, todos nós que estamos aqui no grupo de estudo, mas dá vontade de perguntar assim para ela: Lívia, quando você falou assim, quando você estava confortada e agradecida, você já sabia que ele estava dando um passo extraordinário, mesmo que fosse ainda nessa condição de cristalização social, política ou religiosa. Temos isso também nas religiões. Aí ela continuou dizendo: guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Isso é extraordinário. Ela era romana, patrícia, né? Gens Cornélias. Tradição, ela era mulher de um senador do Império Romano. Ocupava a posição, o grau máximo na sociedade, nós não podemos esquecer, do império mais poderoso que teve na Terra, como classifica Emmanuel no livro Há 2000 Anos. Mas como diz a Cleusa, que tem uma luz maravilhosa quando ela resolve expressar. Mas só para fazer uma redundância, a Cleusa diz assim: mas ela já tinha luz própria. Desculpe, perdão. É isso aí, não é, Simplício? Grande Simplício de Bento Gonçalves, um grande abraço para você. E você que encontra-se no seu lar, aí nessa noite mais caliente do Nordeste, você que está no Sul, no Centro-Oeste, debaixo de chuva, a turma aqui das Minas Gerais, dos mais belos horizontes. Independente da sua posição espiritual ou da de Lívia, como esposa do senador, conforme a descrição do capítulo 5, na minha tradução, na página 88, o que vale é a conquista espiritual. E diga-se de passagem, ela fala assim: guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, meu querido. Lembram que no sonho do senador ele descreve que Lívia ajudava ele antes da reencarnação? Nessa encarnação como senador, Lívia estava com ele no processo da República Romana. Olha para vocês verem que interessante. Uma alma que estava reencarnando com ele há muito tempo para auxiliá-lo
nessa história do livro há 2000 anos. Mas ela fala com tanto carinho. E os Espíritos tratam a gente com tanta ternura, com tanta bondade. Aí ela diz assim: ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. Nossa iniciativa. Ela pediu, ele aceitou do jeito dele, mas estava funcionando. Isso é extraordinário, gente, porque aqui nós estamos falando de uma família espiritual. Nós estamos falando de Emmanuel, de Lívia, nós estamos falando de Chico Xavier, nós estamos falando de Arnaldo Rocha, nós estamos falando de um grupo que você é um participante. Eu dei essa volta para afirmar: você é um membro dessa família. Porque senão você não estaria aqui estudando há 2000 anos, vendo a história de Públio Létrio, o caso Alberto. Mas, peraí, nem tanto ao mar, né? Nem tanto a Roma. Eu quero dizer que todos nós fazemos uma composição interessantíssima na engrenagem da vida. E nós estamos estudando o livro Paulo Estevão na quinta-feira. Nós estamos numa festa de romances, né? Cristianismo para todo lado. E no livro Paulo Estevão, quem está acompanhando o trabalho de quinta-feira vai se lembrar que nós estudamos a introdução quando Emmanuel vai falar que não poderia existir Paulo sem Estevão. Por quê? Existe uma lei divina chamada colaboração, que faz parte de uma engrenagem de uma lei única, que é a lei de amor. Então, como que nós podemos falar de Emmanuel sem falar de Lívia? Não dá para falar de Emmanuel sem Lívia. Vocês querem mais? Eu vou julgar mais, vou apertar o parafuso. Como que eu posso falar do Chico Xavier sem falar de Emmanuel? Mas como eu vou falar do Emmanuel sem o Chico Xavier, que foi o revelador? Aí sabe o que os homens ficam fazendo por aí? Discutindo o sexo dos anjos. Dentro de um enaltecimento destituído de qualquer razão lógica doutrinária. Estou querendo que o Chico seja até o Francisco de Assis agora, João Evangelista, Daniel, o profeta, João Hus, Kardec, não sobra para ninguém, é tudo Chico Xavier. O povo não pensa. Aí põe no site, manda e-mail. Eu tenho recebido, ontem eu recebi, o que eu recebi de e-mail falando da santidade chamada Chico Xavier, que eu quase falei para o Chico: Chico, tem que te canonizar. Ai, Jesus, não podemos falar de processo evolucional sem agregação, sem unificação. Simplício, nós estamos aqui para nos unificar em torno da proposta do Evangelho. Mais uma vez, nós estamos aqui sentado à mesa com Jesus. E dos filhos de mulher, João era o maior. João Batista. Então eu vou te responder, já que você está elaborando mentalmente. João Batista é o João Hus, sim. João Batista é Allan Kardec, sim. Leia os textos. E a turma usa os textos e tenta modificar a essência do texto. Mas deixa a turma discutir. Por quê? O que é mais importante? A personalidade de João Batista? A obra. Os feitos, a obra. Você quer que eu te responda um pouco mais ainda, meu amigo? Abra o livro Apocalipse, por favor, no capítulo 19. Não sei se eu vou ter tempo para isso, porque senão parece que eu estou desviando o assunto. Mas eu vou te responder rapidinho, amigo. Olha aqui, ó, capítulo 19, 19 do livro Apocalipse, tá? Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito
que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e os vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E se eu pudesse fazer esse estudo para vocês. Ninguém sabia o nome dele, a não ser ele mesmo. Aí vocês podem perguntar assim: que cavalo branco que é esse? Cavalo é instrumento, ok? Cavalo é instrumento. Na Umbanda, os médiuns são chamados de cavalo. O cavalo branco aqui são os médiuns, que vão representar aqueles que estão assentados sobre eles. E esses que estão assentados sobre eles se chamam fiel e verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? A não ser Jesus. Não confunda João Batista com evangelista. São duas figuras, são duas possibilidades, são dois projetos, são duas propostas completamente diferentes. Me perdoem, eu não estou mudando o assunto, mas eu tenho que esclarecer, é minha obrigação. João Batista é amor, João é verdade. João Batista representa todos aqueles que julgam e pelejam com a justiça. E você sabe que o dos olhos que saem fogo, como diademas, são os princípios que norteiam a vida, são as leis que são vividas, são irradiadas por eles, por educadores. E a veste deles é salpicada de sangue, porque é sangue do testemunho, é sangue do silêncio, é o sangue da renúncia, é o sangue da agregação, é o sangue que representa vivência. Francisco de Assis e João Evangelista são o mesmo espírito em projeções outras, em facetas que representam outras esferas. Então eu vou dizer, para simplificar, nós temos que descer da intelectualidade farisaica, nós temos que deixar o culto do menor esforço para entender que na sua faceta precisa de ser trabalhado primeiro a conversão, a modificação, a metanoia, que Paulo de Tarso deu um grande exemplo. Mas quem apresentou a proposta da metanoia foi João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Agora nós vamos entender que dentro dessa jurisdição psíquica, nós temos que trabalhar como um discípulo amado, com candura, com poesia, com espiritualidade, com sabedoria, para alçar voos ao inimaginável. Qual é o simbolismo de João Evangelista? É a águia. É a águia. É a águia romana? É a águia. A águia que representa a grande caçadora. A águia que representa a perfeição de um voo soberano. A águia que representa numa asa razão e na outra asa sentimentos. Então são planos de elaboração de estudo que você não explica, você não responde em 30 segundos. Para vocês terem uma ideia, o nosso programa está arriscado sair do ar porque eu esqueci que nós tínhamos que ter um intervalo. Então a diretoria vai me chamar depois e eu vou falar para eles, mas foi exatamente na hora mais interessante do estudo, porque nós estamos falando de uma projeção chamada colaboração. Projetos, luz. Por isso é que todos os espíritos,
todos os espíritos superiores dão as mãos. Eles não largam a mão do outro para dizer eu fiz, eu sou bonzinho. Não. Aqui, se você perguntar para o Emmanuel quem foi que ajudou, foi Lívia. Se você falar para Lívia, não, foi ele que deu a guinada. Foi ele. Aí a Flávia está lá acompanhando o processo. Ah, foi papai e mamãe. Não, nada disso papai e mamãe. E a sua? E os seus testemunhos? Flávia, testemunhos que vivestes, a prova de ter ficado longe da mãe, de ter ficado leprosa. Aqui o pai estava angustiado, porque a filha estava leprosa. Agora, por que a filha estava leprosa? Se vocês não tivessem informação nenhuma com relação a Chico Xavier, eu convido vocês a abrir esse mesmo livro, lá por volta, achei aqui sem querer, por volta da página 299, quando vocês vão encontrar uma trama que envolvia o casal Plínio Severus, que tinha se casado com Flávia Lentulus. Plínio Severus, filho do amigo do senador Flamínio Severus, aquele jovem dado aos esportes, não é? Às armas, que é o nosso querido Arnaldo Rocha, e a Flávia estavam vivendo um processo de um assédio, pois esse assédio visava a destruição, a separação do casal. Quem já leu o livro sabe do que eu estou falando. Quem não leu, não perca. Eu não vou contar as cenas dos próximos capítulos, mas apenas vou dizer que houve um assédio muito intenso. E esta era a prova dos dois. E aí vocês vão encontrar dois personagens, Fúvia e Aurélia, que lá na página 299 da minha edição vão no mercado, lá no Esquitilino, em Roma, e vão procurar sabe aquele médium que mexe com aquelas coisas? Vão lá no mercado, então, para procurar um feiticeiro. E esse feiticeiro, ele é chamado para dar uma ajeitada, né? Fazer um arranjozinho lá para uns trabalhos, etc. Um mandigueiro, como a Ludmila colocou. Faz mandinga, né? Não sei se o verbo é esse. Mas é assim, para dar um jeitinho para separar. Tirar o Plínio de perto da Flávia. Isso quem promoveu foi a mãe e a filha. A mãe coviteira, trevosa. A filha envolvida pelos vícios da mãe, já caminhando para as complicações. Aí vocês vão encontrar um momento que Emmanuel nos chama a atenção para um fato. Nós precisamos de ficar atentos aos médiuns da vida. O médium da elaboração mental em bases soberanas, o médium mandingueiro, o médium da treva, o médium da paz, o médium da briga, todos somos médiuns, queridos. Todos somos médiuns. E os espíritos utilizam de todos, porque são circunstâncias mais variadas. Agora é óbvio, você não pode ficar sujeito às questões de ordem baixa, né? Baixa frequência. Mas lá o Araxés, que era o nome dado por Emmanuel, ele fala para a mãe e para a filha: olha, no caso dos dois eu não posso meter o bedelho, eu não posso mexer. Por quê? Porque são duas almas que reencarnam juntas para ajustarem-se em bases superiores. Aí ele até faz uma alusão a uma das vidas
do nosso querido Chico Xavier. Na época, ele cita Delfos e coloca Flávia como uma médium que posteriormente nós tivemos informação que tinha sido levada para o oráculo, né, para o templo, como uma virgem, que era aquele procedimento da época, desde novinho, pelo seu tio, que também era um sacerdote no templo. E esse seu tio, na época, era o próprio Emmanuel, o Públio Lentulus. Pra vocês terem uma ideia. E na época houve uma situação em que eles conspurcaram a vida de muitos corações, inclusive a da Flávia. E a Flávia, portanto, deu respostas complicadas na dinâmica da humanidade dela, das emoções, dos vínculos com as questões da Terra, que são muito fortes, cada um com a sua dificuldade. E o que aconteceu? O Araxés dá umas dicas muito interessantes. E que, para resumir, agora os dois estavam juntos, debaixo da proteção dos deuses, dentro de uma locução da época, de uma cultura romana, e que não era dado a elas, e muito menos a eles, intervirem. Porque se você for intervir, se você for adentrar, se você for pressionar para conspurcar o que é divino, a responsabilidade, ela tem uma dimensão que a gente não pode imaginar. Porque isso pode redundar em problemas que vão replicar em muitos corações. Em tese você está prejudicando um, mas costuma você estar prejudicando a muitos outros. O Ivani está perguntando qual o capítulo dessa parte. Ô Ivani, por volta da página 299, sombras e núpcias em diante. Me desculpe, eu não posso procurar agora porque o tempo não me permite. Mas se você dá uma procuradinha legal aí, você vai achar, e até diga-se de passagem, se não achar fácil, melhor. Porque aí você acaba lendo muitas outras partes, né? A segunda parte do livro. Não, amigo, eu estou citando o livro, o próprio livro há 2000 anos. Então, para continuar, para a gente concluir essa parte, porque senão desvia demais. É dado a eles uma informação importantíssima e uma dica de comportamento. Quando a gente volta para as questões de Emmanuel e Lívia, o nosso foco aqui é o mesmo. Porque a gente vai observar que, embora eu estou adiando bastante o encontro do senador com Jesus, mas eu estou tentando aqui, com a ajuda dos nossos próprios coordenadores, contextualizar a turma, os nossos amigos aqui, para não dizer a galera, dentro desse procedimento, para entender o porquê que o nosso próprio autor, escritor, personagem principal, vai procurar Jesus. Porque na realidade ele era o maior necessitado. Mas ele tinha um coração abençoado, como todos nós temos, os nossos benfeitores que agora estão sustentando-nos para que o estudo se desenvolva, para que nós nos intercambiemos. Vocês não têm dúvida que tem proteção. Não foi só você que ligou o computador e essa paz que está em volta aí é simplesmente porque você fechou as portas. Não pensa em ligar o telefone mesmo, tem que pedir em prece para os amigos da natureza não deixar o meu cachorrinho latir, porque de vez em quando ele late durante o estudo, aí sai na gravação toda, como eu recebi uma carinhosa crítica de um amigo do Espírito Santo hoje. Falei, Beto, legal, na hora da prece o cachorro latiu. Eu falei assim, tá vendo? Manifestação mediúnica no reino animal. Né? Então, Cleusa, você desculpa, hoje eu estou muito alegre. Aconteceu tanta coisa boa hoje que eu não consigo me conter. Então, é necessário que a gente entenda que essas almas que nos amam com tanto carinho, que estão no mundo espiritual nos ajudando, ou reencarnados e nem se manifestam tanto,
ou se manifestam de formas diferentes que a gente não consegue perceber o tanto que elas nos apoiam. Isso tudo caracteriza essa lei de colaboração. Isso tudo tem a ver com a alegria da prece. Isso tudo tem a ver com os princípios do Deus conosco, que é um significado também de Emmanuel. Né? Um dia eu conto mais do significado de Emmanuel, mas não cabe aqui hoje não. O profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas, olha a frase que Lívia apresenta. Chama o profeta como um verdadeiro médico de almas. Saberá que atrás da sua posição de senador do império, há corações que sofrem e que choram. Isso é magnânimo. Isso é de um valor exponencial. Olha o que ela vai dizer. O profeta que agora surge como um verdadeiro médico de almas. Um médico de almas sempre tivemos, sempre teremos. É da lei. Mas os verdadeiros, ou o verdadeiro, me perdoe, é um só. E ela fala que ele vai saber que atrás da posição deste senador do império, ou seja, ele vai entender, ele vai abençoar, porque ele vai registrar o que o meu coração sofre, chora, que eu vejo a minha filhinha com 5, 6 anos aqui, à beira da morte. Os espíritos não ficam impassíveis a isso não, gente. É impossível a gente pensar que há indiferença para a sua dor. É impensável. Jesus está acompanhando todas as dores do mundo. Porque foi Ele quem prometeu. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim. Lívia, as almas que se abrem para as intuições soberanas concebem isto em seus corações. Você que agora está na sintonia da emoção, sinta a presença dos Espíritos. Quem sabe te ministrando um passe. O nosso encontro das terças, das quintas, quando a gente vem passeando por essas frequências do rádio, da web, eu me sinto miserável perto de tanta bondade do Senhor. Mas eu tenho uma convicção de que o nosso trabalho aqui, ele não se limita a apenas ficar contando histórias, trazendo textos doutrinários de altas expressões, relembrando os vultos do cristianismo. Não pode ser só isso. Eu tenho convicção, eu tenho claro que nesse momento existem um número incontável de pessoas sendo abençoadas por conta da sua emoção, do seu desejo de melhorar, da novidade que está visitando a sua vida, a proposta de transformar, de fazer que o homem velho se renove, que nasça um fruto de esperança, de bondade,
não é de perfeição. Que nós somos excessivamente, nós somos orgulhosos até no escrúpulo. Quando queremos buscar o certo, como buscamos em tese o errado, até para buscar o certo, a gente quer passar por cima. Nós somos egóicos. O senador estava indo, sem perder a pose, mas ele estava indo porque o amor que ele tinha com a sua filha, o compromisso que ele tinha em ajudá-la, é alguma coisa que só o pai sabe. Desculpem, mas este é o amor. Um pouco desse amor que fez com que Chico Xavier desse conta de tanta coisa. E participou de um trabalho que ele teve que renunciar. Alguns pontos que são mais caros para um ser humano. Abrir mão de estar em família, de ter alguém para afagar, abraçar, de viver experiências em tantos níveis importantes para a alma. Abrir mão de entretenimento para abraçar uma causa do trabalho. A Aline da cidade de Toronto está dizendo que os amigos espirituais é que nos aproximam do amor, do bem. Porque eles apostam em cada um de nós. Agora nós precisamos de potencializar esse mesmo amor puro, verdadeiro e cristalino. Nós não podemos apenas ficar tocados, emocionados, envolvidos pelo amor puro que os outros irradiam. Porque a expectativa do próprio Chico Xavier é que nós não pensemos nele, é que nós foquemos no que nós temos que fazer. Certa feita eu fui fazer uma palestra sobre o Chico. Como fazemos tantas, mas teve uma que foi especial. Nós fomos numa região muito querida do Brasil e foi uma tarefa que não foi tradicionalmente num centro espírita, e sim numa ambiência aberta, e que o público presente eram de pessoas muito sofridas. E eu tinha reservado uma série de histórias. De vez em quando a gente reserva umas inéditas e vamos fazer alguma coisa de diferente, vamos contar alguma novidade. E eu me recordo que quando eu entrei no ambiente, eu comecei a ficar emocionado. E eu comecei a sentir a presença espiritual de almas que eu nunca tinha registrado. E elas todas fazendo um verdadeiro cordão de isolamento para abraçar e envolver aquele povo, aquele público. E de repente, eu vi entrando no ambiente um grupo de espíritos
que se apresentava numa condição de extrema simplicidade, como simbolicamente fossem os pés descalços. E no meio deles eu vi Chico. E eles todos entravam muito felizes, e todos com uma rosa na mão. E quando o ambiente foi sendo cada vez mais potencializado, mais magnetizado, e chegou um instante da prece inicial, Chico sentou do meu lado e disse assim, de um jeito todo especial que ele tinha, passando a mão no meu joelho, e disse assim: "Ô meu nego, que alegria estar aqui." Era o aniversário dele. Aí eu perguntei: "Por quê? É seu aniversário?" Ele disse: "Não, meu aniversário. A minha alegria é poder estar aqui, participando desse trabalho maravilhoso que promove o bem-estar das pessoas. Posso te pedir uma coisa, filho?" Eu falei assim: "Não fala da minha pessoa, não. Mas fala de Maria Santíssima para eles." Muitos amigos espirituais estão cantando de alegria, muitas bênçãos sendo derramadas nestes momentos. Estamos de volta para a última parte do nosso programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Gostaríamos de abraçar a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, todos aqueles que nos acompanham direto da FIAC Minas, a Casa de Kardec. Nós estamos de volta e vamos, nesse momento, tentar trabalhar nos últimos movimentos do nosso programa alguma parte do texto que antecipa o encontro de Jesus, do nosso querido senador Publius Lentulus com Jesus. Por certo, o nosso trabalho do diálogo em si entre os dois vai ficar para a próxima semana, porque, como vocês sabem, para Evangelho não tem corrida, mas tem muita alegria, muito vigor e muita perseverança. Vamos lá. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito, em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente. E quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transuentes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas?
Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia de Tiberíades. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, aquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas. Ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso, dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras, enfeitado de silvas, e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável, relatado unicamente a Flamínio. Até então. Recordava-se dos menores feitos de sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes. Tal a clausura em que sempre mantivera o coração, insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sobre o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brancos de alguém que buscava aquele sítio. Diante dos olhos ansiosos, estacara personalidade de inconfundível e única. Tratava-se de um homem, ainda moço, que deixava transparecer nos olhos
profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que, até então, lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos e raras vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele. Qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças! E pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora: o que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé,
e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração desfalecido. Sim, Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Continuou dizendo para todos nós: por que me procurastes? Para que viestes aqui? O Senhor da vida aguarda a todos nós. Porque, como Ele mesmo define no Evangelho, Ele não vem no mundo para derrogar leis. Ele vem ao encontro dos corações desfalecidos. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque Deus propõe o homem da boa vontade, do trabalho, do esforço, do suor, das lágrimas. Agora, quando optamos por impedir que o fluxo natural da vida proponha o bem, o Senhor sabe que chegará um momento em que nós vamos gritar pela oportunidade novamente. E a vida vai nos propor desafios para a reconsideração. E é nesse momento o encontro divino que o Senhor Jesus há de nos receber na manjedoura, na beira do lago, no jardim, na praia, no templo, na praça, no bosque, na montanha, na terra sagrada, prometida do coração. Queridos companheiros do ideal espírita cristão, nós agradecemos a Deus, a espiritualidade, a Emmanuel, a Chico Xavier, mas principalmente a Jesus, por estar aqui, tentando entender a indagação de Jesus: por que me procuras?
nós vamos encerrar a participação da noite com o presente que acabamos de receber. Do livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo nosso querido Chico e pelo Valdo também, a lição de número 61, intitulada Encontro Marcado. E eu não tenho dúvida que estava marcado aqui no livro para a gente fazer a leitura. Que Meimei receba o nosso carinho e a nossa gratidão por mais esse presente, que também é para o Chico Xavier. Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina: estarei convosco até o fim dos séculos. Acendeu-se-lhe a esperança no imo da alma, e certa manhã partiu à procura do Mestre, a feição da corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé aí brilhava entre os cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o divino amigo. Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro, no verbo daqueles que sossobravam dourados livros, não lhe anotou a presença. Na jornada exaustiva, gastou as horas. Em vão, atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Descia gélida a noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e fremente bradou: Mestre, mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expungia toda a chaga de angústia, e falou compassivo: realmente, filho meu, estarei com todos em toda parte, até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho um encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debalde tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas, a lhe inundarem o rosto imundo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino, mas na acústica do próprio ser ressoavam para ele agora as lágrimas inesquecíveis. Toda vez que amparardes a um desses pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. Meimei. Que Jesus nos abençoe, para que o nosso encontro com Ele seja uma resposta sempre plena de caridade. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. E assim nós interrompemos a nossa participação em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel.